Definição de par ímpar. Eu coloquei aqui a definição certinha, que o número natural n é dito par se existir o número natural k, de modo que n é igual a 2k. O número natural que não seja par chama-se ímpar. E Pitágoras, mais de 2.500 anos atrás, já conceituava da seguinte forma: par é o número que pode ser dividido em duas partes iguais, sem que uma unidade fique no meio. E ímpar é aquele que não pode ser dividido em duas partes iguais, porque sempre há uma unidade no meio. Vou dar um exemplo. Como essa definição é muito antiga, eu vou falar, por exemplo, de feijão. Se a gente tem, por exemplo, dois feijões, né? Dois feijão é foda, dois feijões, a gente consegue mover um para a esquerda e um para a direita. A gente dividiu em duas partes iguais e nenhuma unidade ficou ali no meio. Só que se a gente tivesse cinco feijões, por exemplo, a gente poderia colocar dois para um lado, dois para o outro, mas ia sobrar uma unidade de feijão. Então a definição mais antiga que a gente tem é essa: par-se no número que a gente divide em duas partes iguais. Agora, sem que nenhuma unidade fique no meio, mas o ímpar a gente tenta dividir, mas sobra uma unidade. Essa é a definição mais antiga que a gente tem. Exemplo no meu par é 0, 2, 4, 6, 8, enfim, vai infinitamente. E ímpar também tem ali todos os nossos exemplos: 1, 3, 5, 7, 9, 11, enfim. Definição mais básica, é isso aí, mais tranquilo, algo mais conceitual, né? Números primos também é muito importante, que é um número natural maior que um, que não pode ser tomado pela multiplicação de outros dois naturais menores. Isto é divisível apenas por um ou por ele mesmo. Então, por exemplo, um não é, no caso, porque tem que ser maior que um. Então, tem ali os exemplos como 2, 3, 5, 7, 11. É uma das propriedades mais interessantes que a gente tem na matemática, porque a gente não tem muito consolidado uma fórmula para você calcular um número primo assim. Óbvio, existe sim alguns algoritmos, só que eles são geralmente muito mais lentos do que a gente for calcular assim no computador na marra, digamos assim, teste a teste, como se fosse a força, digamos assim. Então a gente não tem um algoritmo assim muito exato assim, que não seja lento, não convirja tão lentamente quanto a gente fazendo no computador mesmo. Então é um tipo bem especial. E eu não tinha perguntado, porque eu achei que é bem básico, mas de par e ímpar, assim, das definições até agora, tudo de boa? Alguém alguma dúvida? Vou ver aqui o chat. De boa, JV tá tranquilo. Suzy aí tá digitando. De boa, né? Beleza. Então vamos dando segmento. Números mistos. Isso aqui é uma atenção particular, porque todo ano veio meio que. Óbvio, todo ano é foda, porque foi os últimos 2 anos, né? Mas, tipo, tem virado uma tendência o Enem colocar uma ou duas questões disso. Tipo, no Enem 2024 mesmo veio duas questões disso. Então, uma coisa que o pessoal tá tendo que se atentar, que é número misto. Que ele mistura uma parte inteira a uma parte fracionária. Todo número misto é associado a uma fração imprópria. Dizendo de forma mais simples, o que o pessoal geralmente faz? Vou até pegar aqui a canetinha. O pessoal vê, por exemplo, vai ficar muito ruimzinho a letra, né? Mas vocês perdoam. Vai ficar, por exemplo, 5 2/3 aqui. Vamos imaginar. O pessoal normalmente pensa que o 5 está em evidência meio que multiplicando e realiza a conta como se fosse, assim, uma multiplicação. 5 vezes 2/3. E erra a questão. Muita gente errou essa questão quando veio no Enem 2024. Foi duas, na verdade. Inclusive, coloquei elas aqui na aula. Porque não sabia dessa propriedade. Porque achava que era só multiplicar, sendo que a gente soma. Então, a gente vê da seguinte forma. Seria 5 mais 2/3 e não 5 vezes 2/3. Então foi uma coisa que pegou muita gente desprevenida. Era uma questão que a proficiência dela era baixa, então acabou que muita gente teve a TRI muito prejudicada porque errou a questão. E é uma coisa que é muito recorrente. Eu percebi que as apostilas paravam de trazer número misto, tá? Uma coisa que estava meio esquecida ali, mas que o Enem passou a dar uma atenção novamente. Então é algo que a gente vai até fazer uma questãozinha, porque é muito importante assim a gente ter esse cuidado. Aí Enem 2024, né, eu falei. Atualmente há telefones celulares com telas de diversos tamanhos e em formatos retangulares. Alguns deles apresentam telas medindo 3,5 polegadas, com determinadas especificações técnicas. Além disso, em muitos modelos, com a inclusão de novas funções no celular, suas telas ficaram maiores, sendo muito comum encontrarmos atualmente telas medindo nanopolegadas. A diferença de tamanho em valor absoluto entre as medidas das telas do celular 2 e do celular 1, representada apenas com uma casa decimal, é. Tá. Essa questãozinha, o que que a gente faz? A gente faz as duas conversões e a gente faz a subtração. A gente vem aqui, ó. A gente anota certinho, depois vai ter formalizada a resolução. Isso aqui é o mesmo que 3 mais 1 meio, ou seja, 3,5, porque 3 da parte inteira e meio da parte fracionária. A gente pega, no caso a gente pegou dessa medida inicial, a gente pega da outra medida, 4, 5 sextos. A gente teria 4 mais 5 sextos, e aqui eu vou dar uma dica assim, de resolução. 5 sextos, a gente consegue escrever a mesma coisa, seria 2 sextos
mais 3 sextos. Parece que não ajudou em nada, mas ajudou. Por quê? 3 sextos a gente sabe que é 3 é metade de 6, né? Então a gente sabe que aqui é 0,5. Enquanto, nossa, tá ficando bem tortinho, mas vocês vão entender. 2 sextos é a mesma coisa que um terço, sem simplificar. Um terço vai dar ali aproximadamente 0,3, já que ele quer uma aproximação de apenas uma casa decimal. Beleza. Aí, isso aqui vai dar aproximadamente pra gente, porque a gente fez uma aproximação de 0,8. Perfeito. Então aqui ficaria 4 mais aproximadamente 0,8, que dá pra gente 4,8. Agora a gente fazer essa subtração, né? 4,8 menos 3,5, que vai dar pra gente 1,3, que é a alternativa letra D. Vamos passar o slide que vai ter lá formalizado. Então aí de forma mais bonitinha, né, pra gente, que primeiro eu faço ali com a caneta ali só para dar uma exemplificada. Mas se a gente for deixar o negócio mais formalizado, seria isso. Então, pode ver que é um exercício bem simples, nada assim muito impossível assim de resolver, até porque sabendo de números mistos fica muito, muito bobo, muito fácil. Mas muita gente errou por isso, porque se você calculasse como se fosse 3 vezes um meio e 4 vezes 5 sextos, dava um outro resultado, não batia com a letra D. Então é muito importante você saber o que seria o número misto. Todo mundo de boa com essa questão, mas inicial, como é que vocês estão? Deixa eu ver aí. Acertei, de boas, tranquilo. Letra D perfeito. Muito bem, Suzy, então vamos seguindo. Agora vamos falar um pouco dos números, né? Vamos falar um pouco das operações. A adição, que eu nem vou tomar tanto tempo aqui também, que é uma coisa bem básica, né? Mas o algoritmo e o esquema da adição. A mais B. Ah, inclusive não comentei. Nos outros slides, eu tava pegando definição do Clube da UBMap, principalmente. O Clube da UBMap eu acho muito interessante, o material de estudo deles, até recomendo, inclusive, estudarem por lá. Gosto bastante. E é, esses algoritmos aqui, eu também, ou do Clube da UBMap que eu falei, ou do TQM. Eu também uso bastante TQM, eu acho um livro também muito interessante, material didático. Aí fica as duas recomendações para vocês. Então tá, os termos A e B são as parcelas, o C é a soma ou o total. A gente tinha ali como exemplo 0 mais 2 igual a 2, 1 mais 6 igual a 4, enfim. Adição, acho que não vai ter muitas dúvidas, nada muito difícil assim. Subtração. Nesse caso, temos que M menos S resulta em R, ou, de outra forma, assim, se não montar o algoritmo, M menos S igual a R, enfim. M, o minuendo, S o subtraindo e R o resto ou a diferença. Esses termos assim mais específicos de o que significa cada coisa não é importante saber, é mais uma questão aqui didática mesmo que a gente coloca. Exemplo 2 menos 0 igual a 2, 3 menos 1 igual a 2. Vou passar bem rápido, porque não é uma coisa muito difícil. Pois é. Não, esses termos aí é muito. Aquela coisa bem catedrática mesmo, sabe? Aquele professor bem chato, assim, que quer passar os terminhos assim. É uma coisa que hoje em dia não tem muita utilidade mesmo, hoje em dia. Mas enfim, multiplicação. Os modelos têm ali, os dois modelos ali montadinho, onde o A é o multiplicando, B é multiplicador, o C é o produto ou total. Esse aí a gente usa um pouquinho mais. O A e B também pode ser chamado de fatores. Aí tem um vezes. Ah, eu coloquei os diferentes símbolos também. A gente usa ou esse xizinho pequeno, usa também o asterisco ou o pontinho. São todos que também denotam pra gente multiplicações. Também nada muito difícil. Agora aqui é um pouquinho mais complicado, porque tem gente que muita gente fala, não sei fazer MMC e tal. Então aqui acho que é um pouco mais de cuidado. Qual que é a definição formal? Com números inteiros A e B, é o menor inteiro positivo que é múltiplo simultaneamente de A e de B. Essa é a definição do mínimo múltiplo comum. A gente usa para resolver muitas questões, seja do Enem, mas apesar que do Enem vem mais o MDC, ou concursos. Concursos públicos caem muita questão de MMC. Eu coloquei aqui o exemplo, determina o MMC de 72 e 150. Você monta ali o algoritmo, certinho, você passa ali um traço e vai multiplicando, por exemplo, 2, vai dividindo, perdão. 2 divide 72 e 150, sobra 36 e 75. Joga 2 de novo, 18 e 75, joga 2, aí vai indo e tal. Depois que você passar todos os fatores, você eventualmente multiplica todos eles, que dá lá 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2, que vai dar 1800. Então, o MMC entre 72 e 150 é 1800. Então, esse seria o algoritmo para a gente montar o MMC. Tem outras formas de resolver MMC, mas eu acho mais simples. A Suzy perguntou, eu sempre confundo qual deles tem que chegar em 1 no final. Ah, então, o que acontece? Num todo, acaba que no MDC não necessariamente vai chegar em 1 no final. Depois eu vou explicar o porquê. Porque são. No MDC, esses números que a gente coloca do lado tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, às vezes, vai chegar num certo ponto que não vai dar pra dividir mais os dois ao mesmo tempo, entendeu? Vai ter, tipo, sei lá, um é divisível por 5 e outro por 2. Aí
meio que você não faz mais o MDC. Então, tipo assim, porque o MDC é que daí depois a gente vai ver que é o máximo divisor comum, ele é só das parcelas que dividem os dois ao mesmo tempo. Do MMC é aquele que a gente chega até um mesmo, que a gente vai dividir todas as parcelas, não importando se o número que está aqui do lado divide os dois ao mesmo tempo, não. A gente vai dividindo até todos sobrar um. Então, sanada a dúvida? Ok? Beleza, tranquilo. Divisão. Tem ali o algoritmo de divisão, que esse aí é bem famoso as parcelas, que o D é o dividendo, o Dzinho ali o divisor, o Qzinho o quociente, o R o resto. Coloquei ali que em toda divisão o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto, que é lá meio que explicando como é que você vai resolver ali aquele algoritmo. Então, basicamente isso da divisão. De novo, pergunto mais uma vez, que às vezes alguém ficou com uma dúvida e eu estava falando no meio. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certinho até agora? Passei ali por tipos de números, por operações. Isso aí foi a última operação, digamos assim. Depois a gente vai ver MDC. Tranquilo? Beleza. Qualquer coisa você pode mandar aí no chat, qualquer dúvida. Então vamos ver o MDC. Aí o MDC vai ser aquilo que eu falei que não necessariamente vai ter que chegar em 1. Com números inteiros A e B, é o maior número real que é fator de tais números. Exemplo, determine o MDC de 20 e 24. Vou dar um exemplo de como a gente pode fazer de forma mais rápida, ou pode usar o mesmo algoritmo do MMC. Por exemplo, esse quadro que eu coloquei aqui, você usa o mesmo algoritmo do MMC para calcular o MDC. Você pode fazer isso, se saber certinho o que você está fazendo. Mas vou explicar como é que você faz de forma rápida. De forma rápida, se fosse calcular só o MDC mesmo, você podia colocar 20 e 24, passar aqui a barrinha e falar, pô, qual que é o número que divide 20 e 24 ao mesmo tempo? 2. Então coloque 2. Aí fica 10 e fica 12. Pô, e qual que é o número que divide agora 10 e 12 ao mesmo tempo? 2. Então fica 5, 6. Só que aí fica um problema, porque 5 é divisível por 5, óbvio. Só que 6 é divisível por 2 e por 3, não é divisível por 5. Então aqui, acaba que a gente não vai ter como conseguir dessa forma. Então a gente pode pegar esses dois aqui, e através disso a gente já calcula o MDC. 2 vezes 2 igual a 4. Porque o MDC, como eu disse, ele é simplesmente as parcelas que vão dividir os números ali ao mesmo tempo. Assim, a gente multiplicando elas e sabendo o máximo divisor comum. Então, por isso que nesse exemplo que eu tinha te falado, Suzy, nem sempre a gente chega até 1. No MDC, fazendo com o algoritmo assim, de forma direta, você não chega até 1. Meio que sobra os 5, 6 aqui. Mas não tem problema. Mas só para ficar mais dinâmico, eu fiz aqui como se fosse o algoritmo do MMC, mas você pode calcular o MDC. Como que é? A gente pega aqui o 20 e o 24, 2, 2, que eu falei. Mas continuou, não precisava continuar, mas continuou. 2 de novo, 3 de novo, 5 de novo. Beleza. Chegou no final, você marca os números assim que dividiu os dois ao mesmo tempo. Que foi o 2 aqui no começo e depois foi o 2. Essas duas parcelas dividiu ambos ao mesmo tempo. Então a gente dá uma marcadinha, meio que a gente faz tipo uma estrelinha neles, digamos assim, e salva eles. Porque quando a gente for calcular o MDC, a gente pega as duas parcelas, ou 2, 3, 4, 5, quantas parcelas for, e multiplica entre elas, que a gente vai ter o MDC. Aí o SUS falou, no final pegou só se dividir os dois. Exatamente. Então a gente sempre, se a gente for usar o algoritmo do MMC, a gente pode fazer também, não tem nenhum problema, mas a gente vai usar só as parcelas mesmo que vai dividir ambos. Ou, que nem eu tinha mostrado aqui rapidinho, você pode só fazer, dividindo ambos ali, e depois quando chegar no final você só não continua, porque você já ia calcular só o MDC mesmo. Inclusive vai ter uma questão nossa aqui do Enem, dessa parte, que inclusive uma questão que foi considerada um pouquinho mais difícil, que é do Enem de 2015. Então o Enem que tinha pegado um pouco o pessoal de surpresa, porque a parte da matemática, tanto de 2015 quanto de 2016, vinha um pouco mais difícil. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 para uma sessão noturna de um mesmo filme. Novas escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Alguns critérios para distribuição. 1. Cada escola deverá receber para uma única sessão, importante isso, vou marcar aqui. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos, perfeito? E terceira, não haverá sobra, então todos vão ser distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter o ingresso segundo os critérios estabelecidos é... acho que uma coisa que dá muita dúvida no pessoal é como que a gente vai saber se é MMC ou MDC. Pelo menos na época de escola, uma coisa que eu ouvia bastante era isso, de quando que vai usar o MMC, quando que vai usar o MDC. Qualquer coisa que dá a dica pra gente. Quando fala que não vai restar sobra, já é uma coisa que dá uma dica pra gente que talvez tende um MDC. Outra, ele fala aqui que cada escola vai receber ingresso para uma só sessão. E diz que todas vão ter que receber o mesmo número de ingressos. Então, ele já dá uma dica pra gente que esses ingressos vão ser meio que divididos, né? Porque, tipo, se cada escola vai receber e ainda todas vão receber o mesmo número, já dá meio que uma dica pra gente que é uma divisão. Então, por isso a gente pensa no quê? No MDC, máximo divisor comum. Então, esse é um caso pra gente de MDC, não de MMC.
Então tá, ele pergunta pra gente. Como é que a Vindinha perguntou? Deixa eu abrir o chat aqui. Faz sentido, perfeito. Então, se a gente chega aqui que tem um número. O que ele pergunta, que é um número mínimo de escovas que podem ser escolhidas para obter ingresso, vamos montar. Pegou ali o 400. Pegou o 320. E vamos fazer esse MMC. Beleza. Vai ser um MMC, inclusive, bem longuinho. Começa por 2 aqui. Vai ficar 200 e 160. Porque 400 por 2, 200. 320 por 2, 160. A gente coloca de novo por 2. 100. 80. Por 2 novamente. 50. 40. Por 2 de novo. 25. E 20. Aí agora aí é que tá. Vamos começar a marcar com umas bolinhas os que dividiram ao mesmo tempo, né? Porque agora não vai dar para dividir os dois ao mesmo tempo. Por quê? 25 não é divisível por 2, mas 20 é. Então vou colocar o 2 aqui mesmo assim, como se eu estivesse fazendo o MDC, só que eu não vou marcar ele, porque eu não vou multiplicar essa parcela no final. Então 20 por 2, 10, e o 25 segue aqui na alterado. Vamos colocar mais um 2, por 10 virar um 5, e o 25 continua não tendo sido dividido. Agora sim, a gente coloca um 5, e esse 5 vai dividir os dois ao mesmo tempo, vai dividir tanto o 25, tanto o 5, então a gente marca ele. Aí sobrou 5, perdão, aqui sobrou 1, porque o 5 foi dividido por 5, sobrou 1. E finalizando, outra parcela 5, fica 1, fica 1, perfeito. Onde que a gente marcou? Marcou nos 4 primeiros 2 aqui e marcou no 5. Então o nosso MDC vai ser 2 elevado à quarta, ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quem preferir, vezes 5. 2 à quarta pra gente é 16. Então 16 vezes 5, que dá pra gente 80. Perfeito. Então a gente chegou aqui no MDC final, tendo o valor de 80. Tá. Aí agora o que a gente vai fazer? Se a gente já chegou no MDC, a gente já continua. O que seria esse MDC? Seria o tanto de ingressos que cada uma das escolas vão receber. Então, cada escola vai receber 80. Ele quer saber pra gente quantas escolas que vão receber. Então, o que a gente faz? A gente pega o total de ingressos que a gente tem, que são 720, vai ser dividido em parcelas, que a gente descobriu a parcela de divisão, que é o MDC, que é o 80. Então vai ser dividido em parcelas de 80. Aí agora uma questão de continha. 10 vezes 8, 10 vezes 80 vai dar 800. Então 9 vezes 80, que seria 800 menos 80, 720. Então, 9 vezes 80, a gente chega no número de 720. E a gente chega então na conclusão de que seria 9 escovas. E vou passar para vocês aqui, já formalizado, para vocês terem uma visão melhor de como é que é o exercício. É um exercício um pouquinho mais difícil, claro, na verdade bastante mais difícil do que o outro, né, porque o outro é um de número misto bem simples, mas um exercício que é mais complicado na minha visão, é a interpretação do que a resolução em si. Todo mundo entendeu de boa? Teve algum passo assim que não ficou bem claro? Sim, a interpretação foi difícil. Isso é uma coisa específica. Exatamente, cálculo de boa. Isso é uma coisa bem específica, por exemplo, o que eu iria? Eu iria para uma questão mais de dedução. Pô, se eu cheguei no MDC sendo 80, porque, por exemplo, detectei que não é MMC, que não faria sentido. Uma pergunta aqui. Bica perguntou, no 25 e 20, daria para usar logo o 5? Sim, perfeito. Você poderia usar o 5, a 25 e 20, né? Aí depois de usar o 5 aqui, ia ficar 5 de um lado e ia ficar 4 do outro. Aí você marcava aqui com uma bolinha que você ia usar depois e ia dar a mesma coisa, sem problemas. A ordem dos fatores nesse caso não ia alterar, podia usar. Beleza. O que seria? Eu olharia esse exercício, pelo jeito dele, já pensar, pô, deve ser tipo MMC ou MDC, né? Porque deu os números ali seco ali, deve ser algo desse tipo. MMC, eu ia perceber que não faria sentido, e que nem eu falei, por ser uma questão que você ia dividir o número ali de convites, não ia ter sobra, cada um ia receber a mesma quantidade. Isso eu vou até reforçar para vocês. Quando cada uma receber a mesma quantidade, dividir entre várias e todos vão receber, já vai acendendo um alerta que é MDC. Muito dificilmente esse MMC, porque a interpretação nesse caso não bate. Essa aqui é uma interpretação bem nítida assim, de MDC. Aí eu aplicaria o MDC e quando chegasse em 80, eu ia dar meio que uma pensada. Pô, o que esse número 80 quer significar para mim? Eu ia pensar, pô, 80 escovas ia ser bastante, né? Ia ser meio complicado. Então, vamos pensar um outro conto. Será que nesses 80 não é o número de convites que cada escola vai receber? Já que eu fiz o máximo divisor comum, é porque eu estou dividindo a sessão vespertina e a sessão noturna. Então, dividindo
dividindo para cada escola, esse raciocínio faz sentido. Então, esses 80 vai ser o que cada escola vai receber. Aí pega o número total de convites, dividindo, a gente chega no total de escolas. Seria mais ou menos essa a interpretação. Aí, vamos seguindo aí, eu penso que todo mundo entendeu mais ou menos, precisa ser um exercício mais avançado. Vamos para o critério de divisibilidade. Por 2, simplesmente se o número for par, ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é o número que é divisível por 2. Então, por exemplo, 20, 22, 12, 16 são exemplos. Lembrando que eu estou passando isso aqui porque o que acontece? Apesar de não ser uma coisa muito recorrente no Enem de forma direta, tipo, tal número é divisível por qual, não é uma coisa que o Enem vai perguntar, óbvio. Ele vai contextualizar, fazer toda uma historinha pra gente. Apesar de te dar todo um roteiro, tem exercícios que é importante você saber, logo de cara, se o número é divisível ou não, que você economiza muito tempo. Porque vamos imaginar que você dá um exercício que nem tem a ver com MDC, MMC pode ser um exercício de log, só que você tem que fazer uma divisão no momento e você não sabe por qual número vai ser divisível. Aí você tem que testar número por número, demora realmente muito. Então, se você conseguir fazer isso de cabeça, você já elimina possibilidades e ganha muito tempo, porque o Enem, que não é uma variação de resistência. Você tem muito pouco tempo ali por questão, é coisa de 2 minutos e meio, 3 minutos. Então é importante que você consiga ganhar tempo onde for preciso. Por isso eu coloquei essa simplificação aí de como saber se o número é divisível. Por 3, se a soma deles for divisível, então, por exemplo, 105, 1 mais 0 mais 5 dá 6. Então, se dá 6 é porque é divisível. Então, a gente soube de forma rápida que 105 é divisível por 3. Perfeito. Divisibilidade por 5 se termina em 0 ou 5. Por 9, é algo bem parecido com a divisibilidade por 3, que é se a soma deles for divisível por 9, mesma coisa, tipo 117. 1 mais 1 mais 7 dá 9. Então 117 é divisível por 9. Também um número que seria difícil a gente saber no olho assim se é divisível por 9, mas com a técnica aqui fica mais de boa. Divisibilidade por 10. Simplesmente terminar em 0. Então, tipo, bem mais simples. Tipo, 100, 10, 50, enfim. É a divisibilidade mais direta. Tem umas outras, por exemplo, quando divisível por 7, quando divisível por 11. Que eu acho que, tipo assim, acaba que o critério é tão, tipo, mais difícil do que simplesmente você dividir. Por exemplo, o 7 eu nem coloquei porque é todo um algoritmozinho ali que você vai, que se você for pensar, se você tentar dividir por 7 vai ser bem mais rápido. Então, tem uns outros que não vale muito a pena. Mas esse 5 eu acho essencial saber. Em especial, é o 2, 3, 5 e 10, porque realmente é muito importante. O 9 nem sempre a gente usa, mas é importante também que ele é bem rapidinho, né? Então vale a pena. Seguindo, quantidade de divisores positivas de um número. Isso, vou até... Eita, acho que eu bagulhei aqui. Nossa, passei, exatamente, eu passei pro celular. Eu ia ver quando a gente tava na plateia, mas enfim. Deixa eu voltar aqui minha cam. Todo mundo me ouvindo, né, certinho? Erros técnicos aqui. Mas tá, eu ia verificar ali uma coisa, mas nem precisa mais, deixa quieto também. Enfim. É... Seguindo, o que eu ia falar é que, assim, em bastante concurso militar que a gente tem essa questão. Porque o Neves, aí eu ia verificar se o Neves estava na plateia, mas enfim, o Neves eu acho que ele tá aí na plateia, não consegui ver, porque eu acabei me conectando sem querer pelo celular. Mas, Neves, dá um oi aí se você tiver. Ou a Vindinha me fala se o Neves tá na plateia. Que ele acho que ele vai achar muito bom aqui essa parte. Não sei se o Neves tá ainda na aula, que no começo ele tava. Não, não tá. Enfim, o Neves quitou. Mas enfim, Neves é um amigo nosso aí da questão do concurso militar, que ele é bem atento com essa questão, mas todo mundo que gosta de concurso militar sabe que essa parte de quantidade de visores positivos de um número é muito ressaltada. Por quê? Em questão de concurso público, questões assim de coisas mais avançadas, é algo que as pessoas esquecem, porque é meio que. A gente chama de meio que aquilo que está na apostila que não é muito enfatizado. Vou dar um exemplo aqui, que, pela definição formal, para obtermos a quantidade divisor positiva de um número, devemos multiplicar os expoentes obtidos na flutuação do número aquecido de uma unidade cada um. Tá, calma, vamos pensar com calma. Número 300, por exemplo, a gente pode fazer no MMC, você vai chegar em 2 elevado a 2, 3 elevado a 1 e 5 elevado a 2. A gente pega os expoentes, no caso, de cada fator, que a gente descobriu com o MMC, a gente soma 1 a cada um deles, são 2 mais 1 mais 1, 2 mais 1, e multiplica 3 vezes 2 vezes 3. Aí dá 18 divisores positivos. Pode ver que é um negócio muito específico. Então, muita gente não exalta isso, não coloca isso em apostila, não coloca isso em posição de destaque numa apostila, que é uma coisa que estava muito esquecida. Mas que eu vou mostrar aqui a questão, o Enem já trouxe esses anos e pegou muita gente desprevenida. Vamos ver aqui a questãozinha deles. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrar as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos.
O número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Os números divisores de n diferentes de n pode ver que uma questão complicada, né? Quando você vê assim o arquétipo dela, nem parece uma questão de Enem, mas que veio no Enem de 2014. Então, o que a gente pensaria? Seria aquilo que eu falei, você tem que pegar os expoentes, pois é, uma questão difícil, bem específica. Você tem que pegar os expoentes e somar cada um a um. Então, x mais 1, vou até circulando ali de onde eu peguei para não gerar dúvidas. Perfeito? Vezes y mais 1, perfeito? E aqui a última parcela, z mais 1. Só que aí qual que é o detalhe? Ele diz que é diferente de n. Quando a gente pega os divisores positivos de um número, a gente considera n, por exemplo. Se a gente fosse pegar os divisores positivos de 2, ia ser 1 e 2. Então a gente considera o 2, considera o próprio número. Como a gente não pode considerar n, a gente coloca no final 1 menos 1. E tá aí. Pode ver que assim, eu fiz tipo, em 5 segundos. Para quem sabe a teoria, fica uma questão muito fácil. Mas você entende que é uma coisa muito específica que está sendo ali abordada. Vou até aqui passar o slide para mostrar. Acaba sendo algo que muita gente esquece. Até porque nervosismo de avaliação tal, você tá ali querendo fazer tudo rápido, você acaba esquecendo, até pensa, nossa, como é que eu vou resolver isso? Mas uma resolução até bem simples. Então precisava saber disso, por isso eu incluí aqui no slide, porque vai que esse ano que vem, volta para esse no Enem. Então, pois é, não, acho que eu não vi a taxa de erro desse Enem, não fui lá nos micodados dar uma olhada, mas eu penso que muita gente errou essa questão, e a proficiência dela só não foi baixa porque envolve uma coisa que realmente é pouco abordada, mas que é uma questão que dava pra garantir, uma questão bem simples até. Alguma dúvida? Todo mundo de boa? De boa. Vamos seguindo aí, qualquer dúvida, vocês falam no chat, tudo bem? Beleza. Potenciação. A potenciação para a gente é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, coloquei aqui como exemplo 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. Então, tipo assim, para resolver uma potenciação, você simplesmente repete a base x vezes pelo qual x é o expoente que você tem. 3 elevado a 2, 6 vezes 3 igual a 9. Então, eu coloquei como exemplo ali b elevado a x, que seria a base multiplicada ali x vezes, sendo x o seu expoente. Essa é a definição formal. O uso do 2 é bom decorar, né? É importante, é interessante, porque o que acaba? Tem exercício que não seja obrigatório você saber a potência do 2, mas facilita muito. Tanto que, do primeiro exercício que eu mostrei pra gente, chegou numa situação que eu tinha concluído aqui, que vocês lembram que sobrou um 2 à quarta, eu já coloquei direto que era 16. Então, tipo assim, acaba que agiliza muito as suas contas quando você já sabe a potência. Eu recomendo, por exemplo, vou dar aqui os exemplos. 2 elevado a 2 é bem simples, né? Saber 4, mas as 2 nem falou. O 2 ao cubo ser 8 faz sentido. 2 à quarta ser 16. Algo que de vez em quando, em exercícios mais puxados, também é interessante você saber que 2 à décima é 1024. Inclusive, eu não sei se eu vou dar parte de logaritmos, porque eu vou até dar um spoiler aí pro pessoal do chat. A Vindinha tá ligada, que a gente tá já testou, inclusive, um novo professor para ter 2 na área de matemática, porque se eu herdasse toda a parte da matemática ia ser bem complicado, porque, meu Deus, da álgebra, aritmética, geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, ia ser bizarro, e uma vez por semana, ia ser muito complicado. Então a gente está analisando ali talvez um novo professor, então a gente vai dividir ali as partes. Mas se eu pegar o logaritmo, vou até falar uma coisa interessante para vocês. Ó que coisa doida. Se você pega 10 à terceira, isso aqui é igual a 1000. Aí, tipo assim, pô, legal, mas, tipo assim, isso é óbvio, né? 2 a décima ser 1024, nem tanta gente sabe. Mas 10 a terceira ser igual a 1000, não é uma coisa tão foda. Mas é foda quando você para pensar o seguinte: o log de 2, na base 10, vou dar aqui um spoilerzinho aqui, é aproximadamente 0,3. Só que aí é que tá. 0,3, se você multiplica 0,3 vezes 10, dá meio que aproximadamente 3, né? Então acaba que 10 à terceira é muito parecido com 1024 por conta disso, do log de 2 ser igual a 0,3. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque acho que muita gente bugou a cabeça, inclusive, mas quando eu chegar na parte de log, eu vou explicar essa parte pra vocês, porque o logaritmo tem uma outra forma de você ver ele que eu acho muito bonita, sinceramente. Ah, você se perdeu? Então, eu tava falando aqui sobre uma questão de log. É que não é exatamente esse assunto, quando eu chegar em log eu vou detalhar, mas vou repetir aqui, só para até ficar no slide. Log de 10, log de 2 na base 10 é 0,3. Guarda essa informação. Se a gente pegar aqui a base do logaritmo
que é 10, a gente pega quanto que é 0,3 vezes 10? Dá ali 3, né? Porque eu coloquei aqui também uma aproximação. O log de 2 não é exatamente isso. Então vamos colocar 3 aqui em cima. Isso aqui é aproximadamente igual ao log de 2, que é a base que a gente está aqui, elevado ao 10. É uma coisa bem interessante, que justamente por essa propriedade do log dá aproximadamente 0,3. Eu só não vou explicar muito as miúdas, porque é isso, porque a aula não é de logaritmo. Eu vou, às vezes nem a minha matéria é logaritmo, não sei ainda se vai ser. Quando chegar em logaritmo eu vou ressaltar isso. Mas é uma propriedade muito interessante que você pode brincar com o logaritmo com a potenciação. Aí dá pra fazer umas coisas muito loucas. A FUVEST, principalmente, tem umas questão muito específica que você tem que aplicar uns conceitos desse tipo. Por exemplo, tinha uma questão de alguns anos atrás, que é uma questão de potenciação, inclusive, só que você conseguia resolver ela por essa propriedade do logaritmo. Então, é uma questão ali que falava se tal valor era aproximadamente a distância, a altura de um poste, ou se era a distância de São Paulo e Rio de Janeiro. É tipo assim, você saber qual que é a ordem de grandeza daquele número. Aí você conseguia saber isso por essa propriedade do logaritmo, que você brincava com 2, com a base 2 e com a base 10. Mas eu não vou entrar ainda nesse assunto, porque senão vou deixar a aula mais difícil assim do que ela poderia ser, que é uma aula básica, né? Já tô aqui avançando demais. Mas quando chegar em logaritmo, eu vou dar esse detalhe pra vocês. Como é que você joga, você conseguir mudar de logaritmo pra potenciação e fazer essas conversões meio doidas. Logo com o Rafa ia ser top. Pô, fico feliz, Nana. Eu vou ver ali certinho, vou ver com o Pedro se eu consigo pegar a parte do logaritmo, porque eu até falei pessoalmente, dentro da matemática, o pessoal do chat aí pode concordar ou discordar, eu acho a álgebra, pessoalmente, a parte mais bonita. Eu acho que o Neves, se estivesse aqui na aula, ia discordar de mim, que ele gosta muito de geometria plana e tal. Eu, geometria também gosto, mas não é a parte que eu acho mais bonita. Eu sou mais da álgebra. Então, tem cada jogo que você faz ali com a álgebra, que eu acho álgebra e aritmética, né? Porque seria a aritmética, mas a parte das operações. A álgebra, quando você envolve letras mesmo com essas operações. Eu acho da hora. A álgebra vai até onde? Então, tudo que a gente tem na matemática de algoritmo, de operação, que envolve, que a gente consegue trabalhar com letras ali, com x, com y, a gente vai trabalhando com essa parte mais abstrata, a gente tá na parte da álgebra. E articulando com a álgebra, com a aritmética, porque a definição de aritmética seria mais a parte das operações matemáticas, como MMC, MDC, adição, subtração. Então, meio que a aritmética e a álgebra andam junto. Eu gosto muito dessa parte. A outra parte seria a geometria, seria mais pro lado ali de geometria plana, espacial, que eu também acho interessante, mas não é a minha área assim mais específica. Eu até falei até conversando ali que se conseguir jogar geometria ali pro outro professor, eu vou ficar feliz, que não que é uma coisa que eu não saiba, mas que eu prefiro muito a álgebra, eu gosto bastante. Mas tá, na radiciação, a definição é que é uma operação matemática inversa à potenciação, assim como a divisão é o inverso da multiplicação. Então dei até o exemplo. Se a gente tirar a raiz cúbica, ou seja, a raiz de índice 3 do número 8, a gente pode escrever o número 8 como 2 elevado à terceira, a gente vai cortar aqui a raiz com o expoente e vai ficar simplesmente 2. Ou também tiver a raiz de 9, coloquei aqui já uma raiz quadrada, que a gente nem precisa. Se a gente quiser, a gente pode colocar aqui o índice 2. Mas normalmente quando é uma raiz quadrada a gente deixa subentendido, a gente só coloca a raiz mesmo. Então, raiz de 9, a gente coloca aqui em evidência o 3 elevado a 2, a gente coloca o expoente de evidência no caso, a gente corta aqui simplesmente 3. Então, assim que a gente resolve uma radiciação. E aqui coloquei o nome de tal coisa também. O x pra gente, que é o número dentro da raiz, é o radicando. O resultado em si a gente chama de raiz. O símbolo a gente chama de radical. O índice da radiciação é simplesmente o índice mesmo. O nome dele é índice. Então, sobre radiciação, tudo de boa também, que é uma aula também mais básica. Acho muito difícil ter dúvidas sobre potenciação, sobre radiciação, mas se alguém tiver. Sim. Lindinha concordou. Tá tranquilo? Perfeito. Então, essa aula aqui é uma aula mais básica, que é só mais sobre tipos de números e sobre operações. Então, a gente já chegou ao final da aula. São todas as operações ali que a gente tem, todos os números, pelo menos a nível de ensino médio. Alguém tem alguma dúvida final, alguma ponderação que ia falar aí pra gente concluir? De boa, tranquilo. Vou até dar uma detalhada também final. Dessa parte, a Vendinha pode me corrigir. Eu acho que os professores vão estar soltando vista. Deu pra entender tudo, ou eu fico feliz. Acho que os professores vão soltar a vista dessa parte. Vocês vão ver que são os exercícios mais básicos, porque realmente é a primeira aula assim, do ano. A próxima aula eu vou até dar o spoiler já, que é de razão e proporção. É uma coisa que, diga de passagem, a minha aula teste foi sobre razão e proporção, uma coisa que a gente vai bem mais longe, tem muito exercício, muita dúvida. Aí vai pra divisão proporcional, vai pra várias coisas ali. Mas aqui, realmente, números e operações, bem, bem básico. Então, no todo é isso. Vintinhas, tem alguma ponderação, mais alguma coisa assim que a gente possa trabalhar? Se alguém tiver alguma dúvida também,
Exatamente, minhas aulas são sempre no sábado, 6 da tarde. Hoje a aula foi uns 40 minutos aí, né? Beirando uns 50 minutos aí quase. Uma aula mais curta. Eu penso que se fosse uma aula também, quando daqui a pouco ser de um assunto mais complexo, como logaritmo, essas coisas, tem que colocar muito mais questões e surge muito mais dúvidas. Pode ir até 1 hora, 1 hora e meia de aula, né? Mas aqui é uma aula mais curtinha, mais tranquila realmente, sobre essa questão de números e operações que vai te transmitir. Deixa eu ver aqui no chat. Muito boa, cheguei no finalzinho e curti. Espero chegar assim na. Ó, fico feliz. Suzy gostou do ritmo. Ah, exatamente isso que eu ia perguntar. Perdão, esqueci de perguntar pra vocês se acharam muito rápido, achou mais tranquilo, que se quiser eu vou indo mais lento, assim, de boa, né? Porque eu tenho esse ritmo assim, meio atropelado falando as coisas, mas sempre querendo que vocês façam as dúvidas, que vocês digam qualquer ponderação que a gente consegue aqui corrigir na questão da alma e vai, aos poucos, assim, acostumando com o ritmo. Vou falar um pouquinho rápido, mas entendi. Não, não, de boa. É, vou tentando falar um pouquinho mais rápido, nesse jeito aqui, mineiro, assim, meio atropelado, que eu vou falando tudo meio rapidão, dicção ali de milhões, né? Mas vou tentando falar um pouquinho mais lento, assim, também, para dar aquela dinâmica boa pra aula. Sou meio lenta, mas essa aula eu consegui acompanhar. Fico muito feliz, Bianca, eu ter conseguido aqui simplificar esse assunto. Eu espero que esteja também nas próximas aulas aí, sempre bem-vinda a todos aqui da plateia, na verdade. Porque você fala rápido, minha dicção é muito melhor que a minha. Não. Ah, não, eu fico feliz, então se minha dicção não é tão ruim assim, porque eu vou falando aquele sotaque assim meio rápido. Nana gostou muito na aula, eu fico muito feliz, assim, de coração realmente, que a gente vai tentando fazer da melhor forma possível, eu fico feliz. Então é isso. Acho que eu já finalizo, Vindinho, aqui o palco. E como é que é? Eu quito e tal, porque inclusive a única coisa que eu faço de ponderação a mim mesmo aí, perdão a gente por questão da tecnologia, que realmente eu sempre tomo um baile da tecnologia que a gente vai acostumando. Eu penso que daqui uns 2 meses ali já vou estar 100% adequado, mas esse começo assim é foda, assim. Tomei no mínimo umas 4 canetas aqui do meu próprio computador. Do botão vermelho tem uma opção de fechar o palco. Perfeito. Só vou ver se o pessoal desconectar. Beleza. Só mesmo concluindo, ninguém tem mais nenhuma dúvida. Isso aí, então, é isso. Muito obrigado por todo mundo teve atenção. A gente sabe que até mesmo por causa do carnaval, num sábado à noite, assim, é difícil arrumar muita gente, assim, disposta a assistir a aula, tal. Às vezes tem algum compromisso no momento, tal. Mas teve aí 7 pessoas com a gente ali. No começo tinha até umas 8, 9. Então, eu fico muito feliz de coração aí por vocês que tiveram aqui na aula comigo, tiveram aí toda a paciência, a atenção. E bom carnaval a todo mundo. Fico muito feliz, hein? SUS gostou muito, fico muito feliz também. Fiquei muito feliz pela experiência. Uma plateia excelente. Muito obrigado, gente. Até bom feriado aí a todos.